Fala galera, beleza? Chegamos à nossa última aula do curso Conhecendo o Corpo Humano, então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Eu sou o professor Vitor Costa e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o sistema endócrino, tá certo? Parabéns a todos que chegaram até aqui e vamos lá! Afinal, professor, o que é esse tal sistema endócrino? Pessoal, aparenta ser um pouco complexo, mas vocês vão ver que não é nada disso, tá certo? O sistema endócrino ele é constituído pelas glândulas endócrinas do nosso corpo, e essas glândulas endócrinas são as estruturas que sintetizam as substâncias e lançam elas na corrente sanguínea. Essas substâncias sintetizadas pelas glândulas endócrinas são denominadas de hormônios e são responsáveis por controlar uma série de atividades do nosso corpo, como o metabolismo, a secreção de leite, crescimento e quantidade de cálcio no sangue. Tá bom? No entanto, é importante salientar que células endócrinas podem ser encontradas em órgãos que compõem outros sistemas, como é o caso das células produtoras de hormônios encontradas no estômago. Bom, por falar em hormônios, eu trouxe para vocês a definição, ou pelo menos um pouco da definição de hormônios para vocês, tá bom? O que são hormônios? São moléculas que permitem a transmissão das mensagens químicas pelo organismo, secretadas por uma glândula do sistema endócrino após estimulação. Professor, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Bom, os hormônios são moléculas sinalizadoras que atuam em locais específicos do corpo. Eles circulam pelo organismo por meio da circulação sanguínea e ligam-se a receptores específicos. Ou seja, mesmo que um hormônio circule por todo o corpo, ele só terá sua ação finalizada, quando alcançar a célula que apresenta receptores para aquele hormônio, para aquele determinado hormônio, tá certo? Para ele. Alguns hormônios atuam em várias células presentes no nosso organismo, como a tiroxina, que é produzida pela tireoide, que garante o aumento da velocidade de reações químicas em quase todas as células do nosso corpo. Outros hormônios, no entanto, atuam em tecidos-alvo, sendo esse o caso do hormônio adrenocorticotrófico, que é produzido pela hipófise, que estimula o córtex da suprarrenal. Os hormônios são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Eles atuam em praticamente todas as atividades do nosso organismo, como reprodução, crescimento e mesmo até o metabolismo, que são algumas das atividades que apresentam a regulação hormonal, tá certo? Eu trouxe para vocês um pouco sobre os tipos de ação. Nós temos a ação hormonal, os hormônios que são os hormônios que influenciam a secreção de outros hormônios, a ação humoral, onde as oscilações nos níveis certos de íons e nutrientes no sangue e em outros líquidos corporais estimulam a liberação de hormônios. E também temos a ação neural, onde a atividade neural, o sistema nervoso, afeta a liberação dos hormônios. Também trouxe para vocês a definição de glândulas, onde nós temos a exócrina e a endócrina. As glândulas exócrinas secretam produtos para ductos e levam secreções para as cavidades corporais, para o lúmen de um órgão e para a superfície externa do corpo. Importante frisar essa parte, tá bom? Como as sudoríparas, as sebáceas, a mucosa, a digestiva. Também temos o exemplo das glândulas mamárias e das glândulas salivares, tá certo? A endócrina, no caso, são os hormônios secretados para o líquido intersticial em torno de células secretoras, glândulas, órgãos e tecidos. Bom, também temos as glândulas mistas, que secretam tanto para o interno quanto para o externo do corpo, como é o caso do pâncreas, dos ovários e dos testículos, tá certo? Bom, agora eu trouxe para vocês as principais glândulas que formam o sistema endócrino, tá certo? Bom, vocês podem observar na imagem a epífise, a hipófise, a tireoide e as paratireoides, o pâncreas, as suprarrenais, os testículos e os ovários, tá bom? Bom, cada uma dessas glândulas é responsável por alguns hormônios. Nós temos aqui na hipófise o hormônio fetículo estimulante, o FSH, que age nas glândulas femininas e masculinas, promovendo o crescimento de fetículos ovarianos e maturação de espermatozoides. Também temos o hormônio luteinizante, o LH, que age nas gônadas femininas e masculinas também, só que atuando no estímulo de ovulação e síntese de testosterona. Nós também encontramos na hipófise
O hormônio estimulador da tireoide, o TSH, que estimula a glândula tireoide a secretar seus hormônios. O hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, onde ele estimula o córtex da suprarrenal. A prolactina, que estimula a secreção de leite. E o hormônio do crescimento, conhecido como GH, que, como o próprio nome diz, ele estimula o crescimento, né? Bom, nós também temos a tireoide, e na tireoide nós encontramos a tiroxina, T4, e a triiodotironina, T3, que atuam em processos metabólicos, como também temos a calcitonina, que reduz os níveis de cálcio no sangue, tá certo? E ao contrário da calcitonina, nós temos nas paratireoides o paratormônio, que aumenta os níveis de cálcio no sangue. Mais abaixo, nas suprarrenais, nós temos a epinefrina e a norepinefrina, que são produzidos na medula da suprarrenal e possuem os mesmos efeitos que a estimulação simpática, promovendo, por exemplo, vasoconstrição e aumentando o nível de glicose no sangue. Ainda nas suprarrenais, nós temos os glicocorticoides, que são produzidos no córtex da suprarrenal e possuem papel no metabolismo da glicose. Também temos os mineralocorticoides, é um nome bem complexo, produzido no córtex da suprarrenal também, e atua na reabsorção de sódio e excreção de potássio nos rins, tá certo? Bom, no pâncreas nós temos a insulina e o glucagon, acredito que esses vocês já conhecem mais, que a insulina atua reduzindo os níveis de glicose no sangue, promovendo a entrada de glicose nas células. Já o glucagon, ele atua aumentando os níveis de glicose no sangue. Os ovários, presentes nas mulheres, nós encontramos o estrogênio, que participa do ciclo menstrual e desenvolvimento das características sexuais femininas, e a progesterona, que promove o crescimento do endométrio durante o ciclo menstrual. Já nos homens nós temos os testículos, onde nós encontramos a testosterona, que promove o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e das características sexuais secundárias, tá certo? Aqui mais na frente nós temos uma imagem para vocês observarem um pouco a diferença do sistema endócrino na mulher e do sistema endócrino no homem, tá certo? E eu também trouxe para vocês algumas curiosidades sobre o sistema endócrino. Bom, a primeira curiosidade é que existem mais glândulas do que a gente pensa, tá certo? Como assim? Bom, os livros didáticos citam um número variável de glândulas endócrinas, principalmente porque muitos grupos de células podem secretar hormônios. Só que, no entanto, outros grupos de células podem secretar hormônios também, incluindo a placenta, no caso do estrogênio e da progesterona, e o estômago, no caso da grelina. A segunda curiosidade é que a endocrinologia é praticada há mais de 2.000 anos, ou seja, ela é bem antiga, né? Bom, endocrinologia, ele é o estudo médico e científico do sistema endócrino. Isso aí a gente já sabe por natureza, né? Embora os antigos curandeiros não tivessem como entender a função das glândulas endócrinas, pessoal, os curandeiros chineses em 200 aproximadamente a.C. usavam o composto saponina das sementes e o gesso mineral para extrair os hormônios pituitários e sexuais da urina humana para fazer remédios. Ou seja, a endocrinologia não foi reconhecida como uma ciência em sua forma moderna até por meados do século XIX, por aí. A terceira curiosidade é que a osteoporose é um distúrbio endócrino. Parece que não, né? Só que é assim, A osteoporose é uma doença em que o osso se torna menos denso e mais suscetível a fraturas. Então, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença, a osteoporose afeta quase 1 em cada 10 adultos com mais de 50 anos. Então, embora a osteoporose afete os ossos, na verdade é uma doença endócrina. Por exemplo, nas mulheres, os baixos níveis de estrogênio são a causa subjacente mais comum. O hipertiroidismo também pode causar osteoporose secundária. A quarta curiosidade é que os médicos antigos provaram urina para diagnosticar diabetes. Sim, eles tiveram que fazer isso, pessoal. O distúrbio endócrino mais conhecido é o diabetes. Ele afeta cerca de 11,4% da população brasileira, né? E ele ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente. Então, na medicina convencional, o diabetes é diagnosticado por meio de exames de urina e sangue, mas os médicos são capazes de identificar há séculos, né? Por exemplo, o médico grego Hipócrates
diagnosticou diabetes provando a urina do seu paciente. E como isso ocorre, professor? É porque a insulina controla o açúcar no sangue. Então, uma pessoa com diabetes não controlada vaza açúcar na urina, tornando a urina, o xixi, mais adocicado. Bom, a quinta curiosidade é que o sistema endócrino responde ao estresse. Então a gente vê aqui que o estresse físico e emocional faz com que o sistema endócrino produza mais hormônios. Por exemplo, mais adrenalina e hormônio do crescimento são liberados para ajudar no esforço físico e acelerar o metabolismo. Só que, no entanto, o sistema é projetado para melhorar a sobrevivência a curto prazo. Então o estresse prolongado ele causa distúrbios endócrinos, incluindo obesidade e o distúrbio autoimune da tireoide, assim como a doença de Graves. A sexta e última curiosidade que eu trouxe para vocês é que outros animais também têm sistemas endócrinos. Como assim, professor? Humanos e outros vertebrados, por exemplo, gatos, cães, sapos, peixes, pássaros, até lagartos, têm um ciclo hipotálamo e hipófise que serve como base para o sistema endócrino. Ou seja, outros vertebrados também têm tireoide, embora ela possa ter uma função ligeiramente diferente. Por exemplo, nas rãs, a tireoide regula a transformação de girino em adulto. Então, todos os vertebrados também possuem uma glândula adrenal. A sinalização endócrina, que a gente fala, não se limita aos vertebrados. Todos os animais com sistema nervoso têm sistema endócrino, tá certo? Bom, eu também trouxe para finalizar aqui as principais vantagens do sistema endócrino. Que nós vemos, o sistema endócrino é uma rede de mensagens químicas, como no caso dos hormônios. As glândulas endócrinas secretam hormônios que são transportados pelo sistema circulatório por todo o corpo, através da circulação sanguínea, né? As glândulas endócrinas primárias são a pituitária, hipotálamo, glândula pineal, tireoide, paratireoide, adrenal, pâncreas, ovário e testículo. E os hormônios mantêm a homeostase do corpo, no corpo. Ou seja, a função inadequada está associada a doenças, incluindo osteoporose, obesidade, diabetes mellitus e doenças da tireoide, tá bom? Então, pessoal, aqui vocês podem ver as referências, tá certo? E o meu muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Até uma próxima. Valeu!